Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um plantão do Fala Ansiedade. A ideia aqui do plantão é justamente a gente estar aberto para poder conversar, responder perguntas, comentários. Quero saber se tem alguém aí ansioso, ansiosa nessa noite. Agora sim, entramos aqui com o microfone, não deu certo, então já rápido botei aqui o fone. O importante é a gente conseguir adaptar os nossos desafios e continuar em frente. Quero saber se tem alguém ansioso querendo de repente trocar uma ideia, bater um papo, sempre, claro, reconhecendo o que a gente está sentindo, reconhecendo os nossos sentimentos, mas com uma visão positiva, uma visão propositiva de alguém que está tendo ansiedade, mas que quer resolver, né? Alguém que está sofrendo com ansiedade, mas que quer superar. A ideia do nosso Fala Ansiedade, do nosso plantão Fala Ansiedade, é justamente essa. É quem, claro, está sofrendo com desafios emocionais, e a gente respeita muito, valida muito isso, mas precisa querer superar, precisa querer sair dessa. Pode parecer uma coisa boba eu estar falando isso. Ah, Pedro, mas você acha que alguém que está sofrendo não quer? Mas existem quers e quers. Se a gente só quer e fica só esperando como uma mágica acontecer, aí a pessoa às vezes vai falar: ah, Pedro, não tem nem paciência para ouvir, eu nem quero ouvir nada porque eu só estou esperando um milagre. Eu só estou querendo tomar uma pílula mágica para melhorar. Aí não é para você. Agora você que está tendo alguma dificuldade e que percebe que é sua responsabilidade poder fazer alguma coisa, e aí eu quero me colocar à disposição aqui, e é justamente a ideia do nosso plantão Fala Ansiedade, é a gente não ter um tema específico para que a gente possa conversar, para que a gente possa bater um papo aqui. Hoje, dia 17 de abril, 10 e pouco da noite, sexta-feira à noite. Uau, estamos aqui, estamos junto. Tem uma notícia legal também, porque a gente vinha fazendo os nossos Fala Ansiedade já, teve 65 episódios, o de ontem foi 65. A gente está com o nosso com um plantão aqui, que acho que é 6 ou 7, esse eu acho que eu não quero nem contar, porque esse eu vou ficar entrando direto, o plantão Fala Ansiedade. E tem uma linha editorial que vai ser focada em crise de ansiedade, que é o nosso podcast Chega de Crise, que vai ser bem legal também. Mas eu quero dar uma boa noite aqui, agora parece que está todo mundo me ouvindo, a gente tentou com outro microfone aqui. Gente, muito boa noite, boa sexta-feira à noite, estamos aqui. Pessoal que de repente poderia ir para uma balada, tem gente que já não é de balada mesmo. Honro a presença de vocês aqui, vamos conversar. Se você está me ouvindo bem, me vendo bem, fala o seu nome, fala de onde você está falando, aperta no coraçãozinho aí. Se você achar que tem alguém que você conhece que está precisando ouvir isso aqui também, clica nesse aviãozinho, compartilha, e aí eu vou dando uma boa noite e a gente já vai entrando direto para responder e comentar aqui perguntas e respostas. Estamos juntos no momento que a gente tem aqui para a gente poder contribuir. Então vamos lá, dar uma boa noite para Ana Lúcia, Marleide, Patrícia, Valtman, Meire, Suelen, Gissoubela, Maria, Amanda, Jô, Moninha, Miteles, Maria Elisângela, Mariana, um monte de gente aqui, legal. A Aline que está falando do Rio de Janeiro, né? Então vamos lá, já está tendo comentários e perguntas aqui, então já vamos entrando direto no nosso tema. E aí vocês podem ir falando de onde vocês estão falando, de onde estão falando, e a gente vai se comunicando aqui. A Miteres aqui, reconhecer que está com ansiedade e procurar ajuda. Boa, Mi, é isso. Esse aí é um caminho, né? É um caminho para a gente resolver. A Suelen está dizendo aqui, tem 2 dias que não durmo, estou com dor no peito, um aperto no peito, uma dor de cabeça que não passa, parece que estou morrendo.
Bom, Suélio, então já vamos começar com um tema forte, mas com um tema muito presente. Você pode ter certeza que, infelizmente, não é só você que está vivendo isso. E, infelizmente, claro que você está vivendo isso. E agora, pelo que você já colocou aqui do seu quadro, né? Quer dizer, sem dormir, aperto no peito, dor de cabeça, sensação de morte. Esses são alguns sintomas bem típicos aí de um adoecimento emocional relacionado à ansiedade, né? Infelizmente, a nossa ansiedade ela serve para nos ajudar até certo ponto e depois ela começa, às vezes, se ela começa a subir demais, ela começa a nos adoecer e às vezes a gerar sintomas físicos, né? Tem sintomas físicos, que é os sintomas que eu cito no meu corpo, como você falou, dor no peito, aperto no peito, dor de cabeça. A gente tem sintomas emocionais também, né? Às vezes uma agonia, uma sensação. E aí a gente tem sintomas que é até difícil a gente dizer. Será que isso é físico ou emocional? Né? Por exemplo, uma insônia. Uma insônia é eu não conseguir dormir. Então ele tem uma mistura de físico e emocional, uma sensação de que eu estou morrendo. Ela vem no corpo, mas ela também é muito emocional, ela é muito da sensação de alguma coisa muito ruim que está acontecendo que parece que eu estou morrendo. E aí, Suelen, o que eu quero dizer é que ao apresentar esses sintomas, e provavelmente, como você está falando, né, você tem 2 dias já que isso está acontecendo, né? Então isso, é importante a gente ter claro que, é claro que se a gente tem uma coisa muito súbita, pela primeira vez, é claro que é importante a gente buscar um médico, um hospital, alguma coisa assim. Agora, se eu já estou tendo isso de forma recorrente, como você disse, tem 2 dias que eu não durmo. Então, isso vai deixando mais claro que é uma questão emocional. Não que isso não seja nada, não que isso seja besteira, pelo contrário, tá? Muita gente fala isso, não, isso não é nada. Às vezes a pessoa vai no hospital desesperada, tá morrendo, com dor, com tudo isso, chega lá e fala, não, você não tem nada, pode ir para casa. Ou no máximo falar, procura um psiquiatra. Ou quando muito, se você encontra alguém ali com muita percepção, ou às vezes alguém que já passou por isso, fala, não, procura um psicólogo. E aí, o entendimento isso não quer dizer que não é nada, isso é algo complicado pra caramba, no sentido de que isso é muito doloroso, isso é muito sofrido, mas é porque a origem não é do corpo, a origem é emocional. E quando a origem é emocional, é importante a gente trabalhar as nossas emoções. É importante, uma primeira dica é entender que, poxa, meu organismo, os meus sentimentos, minhas emoções acumuladas são muito fortes e estão sendo capazes de gerar e criar tantos sentimentos desagradáveis. Entender que talvez você esteja num quadro, então, de adoecimento emocional e perceber isso já pode te dar um certo alívio, respirar fundo, tentar trazer uma reflexão para si mesma, de respirar, de trazer uma intenção de entender o seu corpo, de acalmar o seu corpo, de perceber que é uma origem emocional. Só que tudo isso que eu estou falando é muito difícil às vezes fazer, é meio paliativo. E o importante mesmo é perceber que existem questões emocionais que precisam ser tratadas, tá, Suelen? Porque provavelmente você tenha passado ou vem passando ao longo dos anos, ao longo da sua vida, por grandes desafios e vem engolindo muita coisa. Então, quando eu vou engolindo, chega uma hora que meu corpo acaba falando por mim, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui Eu vi que tem gente rindo aqui, eu sempre... A minha ideia, meu desafio, gente, a gente fala sobre coisa séria. É óbvio, né? A gente fala sobre coisa séria, sobre questões emocionais que são sempre desafiadoras. A Sueli até está dizendo aqui que é de São João de Minas Gerais, né? São João Nepomuceno, a Joselinda de Pernambuco, Michele de Recife, Aline do Rio de Janeiro. Mas, é claro que eu acho que quando a gente trata com alegria e com disposição,
fica mais fácil da gente resolver. Aquela história, com amor e humor, tudo fica mais fácil de resolver, né? E às vezes eu me perco até aqui, eu fico muito feliz de, ao entrar, tem muita gente comentando, eu falei, pô, será que se eu entrar 10 da noite vai ter gente aqui a fim de conversar? Será que vai ter gente aqui que eu vou poder contribuir? Ou não? Ou eu vou entrar na live e ficar sozinho aqui? Então, fico feliz da participação de vocês e é claro que vou ficar mais feliz ainda se a minha participação aqui puder contribuir para que vocês se sintam ainda melhor. Vamos lá, vamos voltar aqui às perguntas. A Clay está dizendo aqui, Pedro, boa noite. Muitas vezes começo a ficar trêmula, o coração agitado, penso que vou morrer. Do nada isso acontece. Como faço para mudar isso? Clay, eu espero que eu esteja falando seu nome bem aqui. É Clay Ernesto, né? Mas eu acho que é falar Clay. Clay, parecido, né, com os sintomas da colega aqui, pelo menos quando a gente está aqui no nosso plantão ou nas nossas lives, dá para perceber que não é só a gente que está sofrendo com isso, não são só vocês que estão sofrendo com isso, né? Quando você fala exatamente isso, ó, você inclui um sintoma, né? Tremor, tremer é um sintoma muito comum. Coração acelerado, então, nem se fala, é um sintoma muito comum. Essa sensação de morte iminente, a gente chama de morte iminente, que é nome mais bonitinho para falar, tô morrendo, tô sensação de tô morrendo. E aí, Clay, o caminho é bem parecido com o que eu já orientei. Tem uma dica rápida, que a ideia aqui é a gente ter uma forma propositiva, né? Então tem uma dica rápida, que é você perceber que isso é um adoecimento emocional. Aceitar até o que você está sentindo, percebendo que isso é uma reação do seu corpo, por uma sensação onde ativando um mecanismo de fugir ou de lutar, que é o mecanismo da nossa sobrevivência. Então imagina, Clay e todo mundo aqui, se você estivesse na floresta ou num lugar, numa savana, e chegasse um leão para te atacar. Será que você não ia sentir exatamente isso? Meu Deus, eu ia tremer, meu coração ia acelerar, eu ia ficar sem saber o que fazer, eu acho que ia morrer. Não ia dar essa sensação? Se de repente a gente se deparar com um leão do nada. E aí o que o nosso corpo faz? Ele deixa a gente pronto para sair correndo. Porque a gente precisa de mais sangue nas nossas extremidades para sair correndo. Ou às vezes para lutar, para ter que atacar e para ter que lidar com aquela ameaça. Que normalmente e originalmente seria uma ameaça física. O problema é que quando a gente começa a elaborar os nossos desafios e são ameaças emocionais, e às vezes o leão não está na nossa frente, mas é como se tivesse um monte de leão atrás da gente, emocionalmente, na nossa cabeça, o nosso corpo reage do mesmo jeito, preparando a gente para fugir ou atacar. Provavelmente, se for um leão, é para fugir, né? Então, entender isso já dá um certo alívio. E entender o que está disparando esses mecanismos. Porque às vezes, como você falou, é do nada. E muita gente fala, poxa, mas é do nada, eu já não estou pensando mais. É porque provavelmente eu venho lidando com situações ao longo da minha vida, encarando dificuldades, tendo ameaças internas ou externas, emoções que eu vou guardando, às vezes até desde lá da minha vida, enquanto eu não tiro um tempo e dedico um tempo, invisto um tempo, uma energia, meu dinheiro também, num processo, num acompanhamento que vai me ajudar a me conhecer melhor, a desatar esses nós, a entender o que eu estou fazendo comigo mesmo, eu vou ativando esses processos mesmo sem entender e mesmo sem ter um leão na minha sala, no meu quarto, onde a gente estiver, né? E aí você vê, gente, que tá vendo os comentários aqui, Emanuele, tô sentindo muito mal-estar, tremedeira, fraqueza, pressão alta, tem a ver com ansiedade. Emanuele, pode ter a ver sim. É sempre claro que é importante a gente inicialmente descartar uma questão fisiológica, mas
pode ser sim os nossos sentimentos e emoções tendo todo esse quadro de sintomas. Você agora já acrescentou um outro sintoma, que é a pressão alta, que pode ser sim ter a ver com toda essa reação do meu corpo de me preparar para fugir ou para lutar. É como se eu tivesse acionado um gatilho no meu corpo que eu precisasse fugir ou lutar. Só que eu acionei e na hora não é exatamente fugir ou lutar, fugir, sair correndo ou lutar com as nossas mãos. Mas o nosso corpo entende isso, ele começa a reagir, preparando a gente para fugir ou lutar fisicamente. E aí o que a gente precisa? A gente precisa parar de fugir emocionalmente, de desviar de um processo que pode nos ajudar para encarar um processo que pode de fato nos ajudar, que é um processo de olhar melhor para a gente mesmo, para a nossa história de vida e para desatar esses nós que infelizmente foram sendo atados aí ao longo da nossa vida, né? Muita gente comentando, né? Vocês veem que é uma questão muito comum, né? O Israel, boa noite, seja bem-vindo. A Carla falando também, né? Sofre de síndrome do pânico, coração acelerado, a pressão sobe também. Então, bem nesse quadro, né? Inclusive, por isso que eu até quero convidar vocês, e eu estou feliz para dizer isso, a gente vai ter mais uma linha editorial aqui do nosso Fala Ansiedade, né, do nosso trabalho, que vai ser o podcast Chega de Crise. Então, no podcast Chega de Crise, é o que a gente já faz, o Israel, inclusive até um aluno aqui nosso, que entrou aí no treinamento Chega de Crise, né, a gente começou agora, tivemos a primeira aula na quarta-feira, mas a gente vai ter uma linha editorial também de lives e de um podcast, né? Depois vai virar um podcast áudio, mas ele vai ser, a princípio, transmitido aqui pelo Instagram, pelo YouTube, mas eu acho que vai ser pelo Instagram, onde a gente vai ser bem mais específico com exercícios e técnicas para alívio das crises. E tamo junto, gente. A ideia é essa, é a gente intensificar o nosso trabalho, intensificar a nossa dedicação, estarmos cada vez mais juntos e mais presentes. E é isso que eu convido vocês a fazerem o mesmo. Se você está tendo uma dificuldade, a gente está num momento de dificuldade, a hora da dificuldade, ela traz um ponto importante, que é um ponto de decisão. Nessa hora de dificuldade, o que eu vou fazer? É uma encruzilhada. No momento de dificuldade, se abre uma grande encruzilhada para a nossa vida. Ou eu vou me paralisar, ou eu vou me vitimizar, ou eu vou ficar aqui sofrendo, ou eu vou fazer alguma coisa com esse sofrimento. Ou eu vou ficar aqui com uma agonia e ao mesmo tempo sem ação, ou eu vou intensificar a minha ação do que eu puder fazer para contribuir, para ajudar, para me ajudar. E quando a gente tem esses momentos de encruzilhada, as nossas decisões são fundamentais. Porque imagina, se a gente tem um caminho para lá e para cá, qual o caminho que eu vou tomar? E isso vai fazer toda a diferença para a nossa vida. Isso vai fazer toda a diferença para o resultado que a gente tem na nossa vida. E às vezes quando a gente está com um grande abalo emocional, às vezes a gente trava, a gente paralisa, a gente sofre, mas a gente trava. E é justamente nessa hora que a gente precisa colocar a nossa energia em ação e se dedicar ainda mais. Como eu falei, no meu caso aqui, quando eu percebi que toda essa situação do isolamento, a gente já vinha aqui há mais de ano trazendo conteúdo, então eu falei, agora está na hora da gente fazer mais. Está na hora da gente ajudar mais, está na hora da gente intensificar mais o trabalho, está na hora da gente entrar numa live maluca 10 horas da noite, sexta-feira. E que eu fico muito feliz de ter gente aqui para não ficar sozinho. Mas como eu falei, eu vou ficar mais feliz ainda se vocês, ao ouvirem isso, buscarem tomar atitude na vida de vocês para depois vir me contar que valeu a pena, que valeu, que você conseguiu não só superar a sua questão emocional, como você conseguiu transformar a sua vida. Porque esse é o caminho, gente. O caminho é a gente usar as dificuldades para a gente crescer. Usar as dificuldades para a gente se transformar.
Poxa, ao mesmo tempo que eu me perco nos comentários, eu fico muito feliz aqui com tanta gente comentando. Deixa eu ver aqui, Israel falou que hoje coloquei em prática algo novo que aprendi essa semana. O foco dado ao fato. Fiquei feliz, foi um primeiro passo. Sei que falta muito ainda, mas o primeiro passo foi dado. Israel, parabéns, parabéns mesmo. Obrigado até por você estar compartilhando aqui, estar inspirando outras pessoas. Eu acho que esse até nem foi o primeiro passo. O primeiro passo foi eu vi que você estava participando das lives. Depois você teve um grande segundo passo de confiar, de acreditar, de assistir a Masterclass, de entrar no treinamento. E aí também assistir a aula. E agora, de repente, trazendo essa ideia de onde você está focando. Então, olha que legal que vocês já foram dando vários passos. E é isso. A nossa caminhada é cheia de passos. Só que às vezes parece que é uma coisa tão longe, parece que é uma coisa tão grande, que a gente não dá os primeiros passos. E às vezes quando a gente dá um, a gente dá outro, e dá outro. E de repente a gente vê, a gente já está dando vários aí. Parabéns, Israel. Tamo junto aí. Segunda-feira tem mais conteúdo lá gravado na plataforma. E na quarta temos outra aula ao vivo. Mas vamos responder o pessoal aqui. A Fran está dizendo, sinto fadiga, cansaço, falta de paciência e ansiedade. Fran, também trazendo, né, sintomas muito comuns, e aí a gente vai acrescentando nessa nossa lista de sintomas, né? Quando você fala essa fadiga, esse cansaço, essa falta de paciência, né? Talvez assim uma irritabilidade. E isso acontece bastante também. E normalmente isso acontece, né? Essa impaciência, esse cansaço, é porque o pessoal comentando aqui também, né? Uma agitação, então muita gente falando sobre isso. É legal você estar trazendo esse ponto para a gente aprofundar um pouco nisso. A impaciência e o cansaço, às vezes, sem a gente perceber, a nossa ansiedade, as nossas emoções, é como se a gente ficasse brigando com a gente mesmo. Quem aqui já não teve a sensação de estar brigando consigo mesmo? De brigando com os pensamentos? Uma briga entre a razão e a emoção, entre a cabeça e o coração. Poxa, eu queria isso. Ai, mas eu tô com medo. Ah, não, isso, mas não. Então é como se eu ficasse, poxa, eu devia lá fazer as coisas. Ai, mas eu não tô conseguindo. Ah, eu queria muito fazer aquela ligação. Ah, mas eu tenho medo. Poxa, eu queria dar esse passo, mas e se não der certo? Ah, eu queria fazer tal coisa e ai, vai que não dá certo. Então, o grande desafio é que se a gente não... quando a gente fica nessa briga interna, quando a gente fica nessa luta interna dentro da gente mesmo que a gente não perceba, isso acaba exaurindo muito a nossa energia. Isso acaba desgastando muito a nossa energia, né? Que é como se a gente ficasse fazendo uma queda de braço com a gente mesmo. E aí, quando a gente fica fazendo uma queda de braço com a gente mesmo, às vezes toda a nossa energia produtiva, a nossa energia de fazer alguma coisa que a gente realmente quer, a nossa energia de conduzir a nossa vida para algo positivo, se elimina nesse nosso conflito interno. Por exemplo, às vezes a gente fica perdendo o nosso tempo e a nossa energia no conflito interno. Às vezes a gente fica perdendo nosso tempo fazendo coisas que talvez não sejam legais pra gente, né? Se tem gente que tá entrando aqui e tá achando chato, poxa, demora, é mais rápido de repente sair para uma outra coisa, né? Se dá o trabalho de comentar aqui, desejo tudo de melhor, e é claro que eu quero convidar todo mundo que fique aqui, só quem acha legal, e quem não acha legal, por favor, vai encontrar alguma coisa legal para fazer. Porque se a gente fica brigando com a gente mesmo, se a gente fica brigando com o mundo, se a gente fica gastando a nossa energia para brigar com alguma coisa fora ou para brigar com alguma coisa de dentro, a gente perde a nossa força. E aí é como eu dou aquele exemplo. Às vezes eu fico fazendo uma queda de braço comigo mesmo e eu não saio do lugar e eu fico exausto. Tem um exercício, né? A gente falou isso outro dia. Se eu ficar fazendo toda a força com um braço e toda a força com o outro, eu vou ficar exausto e eu não vou sair do lugar.
E a gente está fazendo isso, às vezes, emocionalmente. Então é muito importante a gente entender e olhar para a gente mesmo e se conhecer melhor e perceber as nossas atitudes internas, os nossos pensamentos, e as nossas atitudes internas. As nossas atitudes do que eu falo. Às vezes eu estou falando um monte de coisa que é contra mim. Às vezes eu estou falando um monte de coisa querendo brigar, querendo colocar uma energia que não é nada construtiva e que só me desgasta e só me faz mal. Pode fazer mal às outras pessoas? Talvez até pode, mas provavelmente isso vai fazer muito mais mal para mim mesmo. E se eu estou fazendo isso contra mim mesmo, aí então que a consequência é um grande desgaste, e aí eu fico à flor da pele, eu fico irritado, eu fico agoniado. E o que eu posso fazer, né, de forma propositiva? É perceber o que está acontecendo para que eu consiga alinhar melhor a minha vida. Para que eu consiga alinhar melhor as minhas atitudes no caminho que de verdade vai fazer sentido para mim. Para eu parar de brigar comigo mesmo, para eu parar de ficar tendo conflito comigo mesmo e com o mundo, e eu conseguir trazer um rumo para mim, um rumo para a minha vida. Que ele começa com o que eu penso, começa com o que eu falo, começa com as imagens que eu crio, e é claro que começa com as atitudes que eu vou tomando ao longo da minha caminhada, né? A Mara falando, né, é desse jeito, né, uma constante negatividade. A Ana Lúcia também, eu sinto muita falta de paciência. E aí, esse talvez, gente, também seja um ponto interessante, é legal de vocês estarem comentando, essa impaciência, essa irritabilidade. Tem muita gente que fala, Pedro, eu estou muito agoniado, eu estou passando mal, eu estou tendo crise. Aí eu falei, então assiste esse vídeo. Eu não tenho paciência para ver vídeo, eu não tenho paciência para ouvir áudio, eu não tenho paciência para ler livro, eu não tenho paciência para nada. Alguém já se sentiu assim? E se você está se sentindo sem paciência para ver nenhum vídeo que vai te ajudar, se você está sem paciência para ouvir nenhuma música ou algum áudio ou um podcast que vai te ajudar, se você está sem paciência para respirar, para se acalmar, aí é que você está precisando ainda mais de ver um vídeo, ouvir um áudio, de respirar fundo. Porque se você tivesse com toda a paciência do mundo, toda a tranquilidade do mundo, todo o bem-estar do mundo, você não ia precisar de ver nada para te ajudar nisso, entendeu? Então é justamente porque você está sem paciência, você está irritado, está agoniado, não consegue ouvir, não consegue ver, não consegue ninguém falar, não consegue respirar, é que você está precisando ainda mais de fazer essas coisas. Opa, me empolgo aqui, eu não sei se... Espero que não esteja com barulho aqui para vocês. Mas então, quanto mais a gente perceber que, não, isso me irrita, isso me... E aí a gente fica... aquela coisa, é um sinal que mais a gente está precisando. E quanto mais a gente está precisando, é importante então da gente trazer aquilo como uma prioridade para a nossa vida. E é simples assim, né? Porque a nossa vida, ela é feita de prioridades. Às vezes, eu não tenho paciência para ver isso, para alguma coisa que vai me ajudar, mas eu tenho paciência para ir ficar me xingando, para ficar brigando, para ficar vendo coisa que eu não gosto e reclamando, para ficar fazendo coisas que, na verdade, estão piorando o meu sentimento, né? Então, esse é um sinal. Se você acha que você está muito sem paciência para fazer essas coisas, é sinal que você está precisando delas dobrado. É igual a terapia. Às vezes, no momento mais difícil da nossa vida, tem muita gente que eu atendo que fala assim, Pedro, hoje eu estava tão mal que eu quase cancelei a nossa sessão. Mas aí eu falo, poxa, que bom que você não cancelou, porque hoje que você está tão mal, era o dia que você mais estava precisando da nossa sessão. E que bom que você não cancelou,
Porque agora a gente pode conversar, a gente pode encarar isso, a gente pode trazer aqui num ambiente onde a gente traga uma harmonia, um acolhimento, e de repente a pessoa fala no final, nossa, que bom que eu não cancelei, que bom, poxa, eu estou me sentindo melhor agora, estou me sentindo mais equilibrado. De repente eu consegui encarar ali uma live, e aí poxa, agora parece que eu estou saindo melhor, parece que a coisa não pelo menos com um caminho, alguma direção. Tem gente, eu não tenho paciência para meditar. Quem não tem paciência para meditar está precisando meditar mais. É claro que eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que a gente precisa... Então agora, do nada, eu estou num pico de ansiedade e eu vou ter que sentar em posição de lótus e meditar durante 1 hora e eu não vou pensar em nada e eu vou sair flutuando e vai resolver tudo de uma vez por todas. Não, também não é assim. Mas a gente pode, às vezes, começar aos poucos. Não tenho paciência para ver, mas então deixa eu ouvir, deixa eu colocar uma música, deixa eu ir com calma. A gente vai ter muito isso, eu já estou organizando aqui no nosso podcast Chega de Crise, é uma coisa que eu já faço nos meus treinamentos, é uma coisa que eu já faço de uma forma assim, mais estruturada para os cursos, mas eu quero fazer isso também no nosso podcast Chega de Crise, que é a gente fazer algum exercíciozinho de respiração, para a gente tentar respirar, para que de uma forma mais guiada a gente vá olhando para a gente mesmo, que a gente vá entendendo os nossos sintomas, para que a gente vá acalmando o nosso corpo, para que a gente vá parando de brigar com a gente mesmo e com o mundo, né? Às vezes a gente está brigando com a gente mesmo e com o mundo, a gente está com raiva de todo mundo, a gente estava com raiva da gente mesmo, e aí a gente fica com raiva do mundo, e a gente começa a brigar com o mundo, e aí depois a gente começa a brigar com o mundo, porque o mundo não entende a gente, porque a gente briga com o mundo, porque a gente está mal, e o mundo é obrigado a entender que a gente está mal, e a gente tem que brigar, e o mundo não pode brigar de volta. Só que aí, na verdade, o mundo briga mais ainda de volta, e aumenta mais ainda a nossa agonia, e aí a coisa vai tomando uma proporção muito maluca, que quando eu vejo, eu estou arrancando meus cabelos e querendo matar um ou outro aonde eu estou andando. E aí, não é que pra gente precisar virar aqui um mestre zen de sair flutuando na meditação, mas é importante da gente perceber o que está acontecendo com a gente e da gente parar de, às vezes, colocar a culpa no mundo e perceber a nossa responsabilidade, não culpa, tá? Não culpa, mas a nossa responsabilidade diante da nossa agonia. Porque, olha uma dica aqui. Aqui, ó, falando, sempre acabo pulando os vídeos... Me acompanho depois, meu Deus, perco total minha paciência, inclusive de vídeos. Tô sem paciência, que eu não quero ver ninguém. Nem para assistir um bom filme, todo mundo se identificando aqui, né? Os outros dizem que é frescura, mas, um monte de gente se identificando aqui, que bom. É bom que a gente vai se encontrando aqui, os colegas, as colegas. E por isso que é claro que às vezes eu fico enrolando aqui, a gente fica brincando, mas se você pelo menos conseguir assistir essa live, brincar um pouco, rir um pouco de si mesmo também, perceber que às vezes essa não tá te levando a lugar nenhum, e às vezes a gente não se levar tão a sério pode ser a coisa melhor que a gente pode fazer na nossa vida. Que a gente, às vezes, a gente fica se levando muito a sério, levando as coisas tão a sério, que elas acabam perdendo a graça. Essa é uma coisa que eu fui percebendo, e tem um trocadilho de palavras, e que é interessante. Às vezes, tudo que a gente leva muito a sério, acaba perdendo a graça. Né? Se é muito sério, então perde a graça. E aí a gente às vezes tem na nossa cultura que a gente tem que levar tudo muito a sério. Só que, o que é levar a sério? Né? É igual tem lá no Facebook, tá, relacionamento sério. Então antes era um relacionamento que não era sério, era o quê? Era um namoro, era uma coisa divertida, a gente brinca, a gente ri, a gente sente aquele frio na barriga,
E é muito legal. Aí agora, não, agora isso aqui é sério. Isso aqui é relacionamento sério. Aí começa a ter toda uma cobrança, uma briga, uma raiva, uma expectativa, um depositar numa coisa, numa cobrança. E daqui a pouco aquilo que era engraçado, que era divertido, que era gracioso, de repente se torna, às vezes, algo horrível ali, algo sofrido, uma tortura. Porque, como eu digo, às vezes aquilo que a gente leva muito a sério perde a graça, e pode perder a graça. Opa, vocês estão me ouvindo no áudio aí também? Ou é só a Suelen? Porque o que perde a graça, talvez em dois sentidos. Algo que pode ser engraçado, que pode ser divertido. Gente, eu conto com vocês para me dizer se vocês estão me ouvindo ou se travou aqui o áudio mesmo. Se alguém puder acompanhar, me dizer aí, vai ser legal. Mas então, voltando, algo que se eu levo tão a sério que acaba perdendo a graça. Ou seja, às vezes acaba perdendo a graça no sentido de ser engraçado, de ser divertido, né? De ser divertido, engraçado. Ou a graça no sentido de ser algo belo, algo gracioso. E que às vezes a gente tem várias coisas na nossa vida que podem ser muito engraçadas, divertidas ou graciosas e belas, que quando a gente começa a levar tão a sério que a gente se perde nisso. Assim num relacionamento, assim num trabalho. Por exemplo, eu estudei, eu amava a minha profissão, eu estudei 4 anos, 5 anos, eu fiz minha pós, eu amava isso. Só que depois agora eu tenho que levar a sério porque tem que ganhar dinheiro, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer, e eu não tenho hora, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Daqui a pouco eu olho e falo, não, isso não é mais pra mim. Porque eu tô sofrendo, porque eu não aguento, porque eu me exijo demais, porque isso aqui é muito sério. E aí aquela agora não é mais nada divertido, não tá mais nada belo e só tá sendo sofrido. Não é? E tem também um outro aspecto disso. Às vezes a gente está se levando tão a sério, se exigindo ser tão sério ou séria, que a gente também acaba perdendo a graça. A gente acaba ficando sem graça. A gente acaba ficando sem a nossa graciosidade de ter a graça da beleza, da diversão, de poder, como eu falei, rir da gente mesmo. De perceber que às vezes esse levar tão a sério não está levando a gente muito longe, a não ser às vezes a um quadro de adoecimento, né? Então, a ideia, é claro, das nossas falas, do nosso programa, é que, poxa, se eu não tivesse um comprometimento aqui com o trabalho, provavelmente não estaria entrando aqui na sexta-noite. Mas às vezes, se eu não cuidar, eu falo, poxa, eu levo muito isso a sério, e fico levando a sério, e de repente quem não leva a sério, me leva a sério, e a gente fica entrando numa discussão, numa coisa assim que entra no nosso orgulho, e meu Deus do céu, se alguém tá rindo de mim, o que estão achando de mim? As pessoas estão rindo, eu tô passando mal e tem alguém rindo de mim, e tem alguém isso, e tem alguém aquilo. Ou seja, às vezes a gente vai tornando aquilo tão sério, tão sério, tão sério, que fica tão sem graça, tão sem graça, tão sem graça, que de repente às vezes parece que perde o sentido. Então é por isso que pode ser uma coisa que aparentemente pode até parecer meio contraditória, que, poxa, Pedro, você fala sorrindo, você está falando de coisa séria, você está falando de vida, você está falando de ansiedade, está falando de sintomas horríveis aqui, você ainda quer trazer uma piada, parece que você está brincando. Mas, então quero justificar para vocês que com certeza eu vou continuar falando, rindo às vezes, se eu conseguir. Porque enquanto eu conseguir trazer com leveza, com alegria, com humor, eu acredito que a gente vai batendo um papo aqui e que naturalmente às vezes aqui a gente vai indo e vai rindo e vai relaxando. E aí a gente vai percebendo que ou a gente precisa então se comprometer com um caminho,
Mas ao mesmo tempo a gente precisa às vezes relaxar um pouco, porque às vezes eu estou brigando com o mundo inteiro, brigando comigo mesmo, sem sair do lugar. E aí, tá adiantando, né? Provavelmente não tá. Então é isso. Vamos nessa. Tem caminho? Tem. Tem proposição? Tem toda uma teoria, tem todo um estudo por trás? Tem. Mas o que é melhor que tenha é que tenha alegria, tenha amor, tenha humor, que tenha graça de olhar para si mesmo, de perceber a nossa imperfeição que todos nós temos, com um pouco mais de gentileza, com um pouco mais de amor. E às vezes tem hora que a gente precisa encarar a nossa vida e vamos lá, agora vamos lá, um passo depois do outro, é isso, vamos nessa, deu um passo, vamos comemorar, deu outro passo, vamos comemorar, deu outro passo, vamos comemorar. Vamos entender que essa rigidez toda está quebrando a gente no meio. Se a gente não exercita a nossa flexibilidade, e não sou aí ninguém muito tão flexível assim, se a gente não exercita a nossa flexibilidade diante da vida, a primeira pancada que vem a gente quebra, né? Legal, o pessoal está dizendo que tá ok, que bom. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para buscar algumas perguntas. Gente, então esse horário da noite tá legal, né? Muita gente falando da impaciência. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma pergunta, um comentário diferente. Aqui, ó, a Elisark falou aqui uma coisa que acontece muito também. Boa noite. Eu sinto muito medo quando eu saio de casa e quando eu chego ao local, fico com tontura, medo e querendo voltar correndo para casa. É muito ruim. Elisar, isso acontece muito também. É importante, às vezes, ver no entendimento que talvez já seja aí um nível de adoecimento emocional, às vezes com esse medo, né, com toda essa questão. Mas se a gente for pensar, vamos pegar esses exemplos. Eu tenho usado muito esses exemplos, né, do leão, da zebra, da leoa. Vamos pensar que às vezes quando você diz, né, eu sinto medo quando eu vou sair de casa. Então, o que você fala para você mesmo quando você vai sair de casa? Ai, meu Deus do céu. Será que... O que vai acontecer? Ai, será que eu vou passar mal lá? Meu Deus. E às vezes, sem a gente perceber, a gente fica falando pra gente mesmo, e a gente fica agindo, e a gente fica construindo um leão feroz e gigantesco naquela coisa que a gente vai fazer. Então, é igual assim, eu quero ir pra uma festa, mas acho que eu vou passar mal na festa. Se eu passar mal na festa, eu vou vomitar, ou eu não vou vomitar, eu vou desmaiar, vão rir de mim. E toda vez que eu fico alimentando isso, eu estou construindo um leão gigante. E eu construo ele de forma tão forte que quando eu chego lá, eu me dou de cara com o leão. Quando eu dou de cara com o leão, o que acontece? Falo, meu Deus, tá vendo? Olha só. E aí eu passo mal, eu derreto e tal. Porque eu criei uma realidade que quando eu chego lá, ela já está criada. É igual se a gente for falar quando a gente vai tratar, por exemplo, de medo de avião, né? A pessoa tem medo de avião. O que acontece é que o problema não é quando ela chega no avião. O problema é que depois, quando ela já compra a passagem, ou antes dela comprar a passagem, ela já está passando mal, ela já está se organizando. Organizando no sentido de, ai meu Deus do céu, esse avião vai cair, eu vou passar mal. Deixa eu arrumar minha casa, porque se eu morrer... Alguém vai vir, eu não quero que alguém veja minha casa bagunçada. Então, eu já vou entrando numa paranoia tão grande que eu já estou me preparando para morrer dentro do avião. E aí eu quero arrumar minha casa para ninguém, pela vergonha que eu vou sentir se alguém chegar na minha casa e eu morto e minha casa bagunçada. E isso que eu estou falando não é exagero. Não é exagero. Porque acontece. E às vezes a pessoa arruma a casa antes de viajar porque não quer passar vergonha morto ou morta. E como eu digo, às vezes a nossa vida, a gente falou ontem com o Marcondes,
ele deu um exemplo da vida dele aqui, foi muito bacana o nosso Fala Ansiedade, que às vezes as emoções são parecidas. Às vezes eu tô numa montanha russa e parece que eu tô morrendo, mas eu paguei uma grana, tô na montanha russa, num parque caro e eu tô quase morrendo. Ou às vezes eu tô tendo a mesma reação, mas eu tô quase morrendo mesmo, eu sinto muito mal. E às vezes a emoção é parecida, mas dependendo de como eu enxergo, ela pode ser muito legal, pode ser uma coisa que eu paguei caro para fazer, igual saltar de paraquedas e fazer outras coisas que são caras e muita gente vai lá e investe, ou coisas que eu tô tendo a mesma sensação, mas com uma reação ruim e agoniante. Então talvez é a nossa disposição diante daquilo, a nossa disposição diante daquela emoção. E é isso, né? Quer dizer, se eu estou me preparando tanto para uma coisa que, como eu falei, poxa, eu estou com vergonha, quando eu morrer, eu não quero passar vergonha. Você já... É muito louco isso, mas pode ter certeza que acontece demais. E quero ver se vocês de repente já não fizeram isso. E aí, quando eu fico me preparando tanto, eu arrumo a minha casa, eu já me preparo, eu sei que eu vou passar mal, eu falo que eu vou passar mal, eu falo para todo mundo que eu vou passar mal. Porque eu passei mal uma vez na vida e agora eu tenho certeza que eu vou passar mal sempre. E aí eu arrumei a minha casa, eu já me preparei, eu dei adeus a todo mundo. Falei pro meu cachorrinho, olha, se eu não voltar, eu te amo e tudo isso. E aí quando eu chego no avião, adivinha? Tá lá o grande leão, porque quem que construiu esse grande leão, essa grande ameaça? Eu, com meus pensamentos, com minhas emoções. Então eu fui fortalecendo essa ameaça. E aí na hora que eu chego no avião, tudo aquilo que eu preparei vem como um grande turbilhão. Mas o problema não é o avião. O problema foi tudo isso que eu fui preparando até chegar lá. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido para vocês isso? Porque às vezes acontece que se a gente não percebe o que a gente está fazendo, a gente fica culpando o avião. Se a gente não percebe o que a gente está fazendo, a gente culpa a festa, o lugar. Então eu falo, eu não devia ter ido lá, porque lá foi o problema. Não, lá não foi o problema foi o que eu vim fazendo até chegar lá. E como eu falei com o Marcondes ontem, também vocês assistiram, a gente teve um episódio falando sobre coragem para mudar, né? Ele trouxe a experiência de vida dele, foi um papo bem legal, um amigo meu, o ator Marcondes Lobo. E a gente estava falando, né? E ele citou, inclusive, que ele teve um filho agora recentemente, eu tive também. Uma das coisas que eu tive que trabalhar muito comigo era o medo de sangue, o medo disso tudo que ele falou também, para na hora acompanhar o parto, né? Claro que aqui a maioria são mulheres, né? E a gente fica falando como homens que a gente tem medo de olhar o parto. Imagina então vocês, mulheres, de medo de parir, né? De ter filho. Mas enquanto eu fico alimentando, ai meu Deus, vai sangrar, eu vou passar mal, eu vou desmaiar, acho que eu não vou dar conta. E aí eu vou falando isso e eu vou construindo um nível de significado que vai piorando a situação. E aí, se a gente constrói algo que piora, a gente pode construir algo que melhora. Poxa, eu vou nesse parque, eu vou na montanha-russa, vai ser muito animado, vai ser muito legal. Eu vou viajar, eu vou entrar num avião, que é um dos meios de transporte mais seguros, que vai me levar de uma forma super rápida para um lugar que eu estou querendo ir, porque eu vou encontrar não sei quem, porque eu vou viajar, porque vai ser muito legal. E eu vou ter a oportunidade, a gratidão de estar voando no céu. Eu vou ter a oportunidade e a gratidão de ver o meu filho e a minha filha nascer. Eu vou ter a oportunidade de ser portador de ver a minha filha que eu carreguei na barriga durante 9 meses e olhar para a carinha dela. E como é que isso vai ser positivo? E ao mesmo tempo, se a gente constrói tanta coisa na nossa cabeça que nos faz mal, a gente pode usar essa mesma força criativa para construir força e energia para que a gente consiga ir lá e encarar as coisas na nossa vida, né? Gente, chegando ao final aqui do nosso plantão, quero agradecer
a atenção de vocês. Deu pra ver que então, galera, é firmeza aqui então. Entrei 10 da noite numa sexta-feira. A ideia do plantão é justamente não ter muita hora, pegar vocês de surpresa, me pegar de surpresa também, não estava nem planejando. Vou agora ainda jantar agora. Então, quero agradecer a atenção, a audiência de vocês. E quero perguntar antes da gente fechar. O que você tira dessa nossa live de hoje? O que vocês tiram de positivo? O que você tirou dessa live de hoje? É uma coisa que eu quero reforçar toda vez agora. Que aprendizado você tira? Claro que quando você fala isso, você me ajuda a entender se está valendo a pena eu entrar aqui 10 da noite numa sexta-feira para a gente bater o papo. Da minha parte, eu acho que já valeu a pena, mas quero saber, valeu a pena para vocês? Reforçar isso. E, ao mesmo tempo, quando a gente muda o nosso foco, por que eu estou aprendendo, a gente cristaliza o nosso aprendizado, a gente consegue ir ressignificando coisas da nossa vida. Então, eu quero perguntar para vocês, o que você tirou de bom dessa nossa conversa de hoje? Tirou alguma coisa de bom dessa nossa conversa de hoje? Se quiser, como eu falei, tem essa setinha aqui no Instagram que você pode mandar e compartilhar. De repente você pode fazer um stories falando que foi legal, o que você tirou de legal. Me mandar um direct falando o que você tirou de bom dessa live. Mas deixa aqui o seu comentário. Isso vai estar me ajudando outras pessoas e vai te ajudando também no sentido de estar percebendo e mudando o foco do olhar. Às vezes é a questão de ajustar o nosso foco para que a gente comece a perceber o mundo à nossa volta de forma diferente. E às vezes até as nossas dificuldades de forma diferente também. Então, ao fechar aqui, já agradecendo muito vocês, queria saber, o que você tirou de bom de hoje? Teve alguma coisa boa que você acha que você sai diferente dessa nossa live? E aí, enquanto isso, já aguardando, eu sei que tem um certo delay aqui, eu falo uma piada, daqui a pouco o pessoal tá rindo aqui, nem falo piada, né? Eu falo alguma coisa engraçada, e daqui a pouco vem um tempão depois o pessoal rindo, eu fico tentando entender o que o pessoal tá rindo, e eu acho que foi do negócio que eu falei engraçado um tempo depois. Então eu sei que tem um delay aqui nas respostas que eu vejo. Enquanto isso, gente, a gente vai ter uma nova linha editorial, que é o podcast Chega de Crise. A princípio, ele vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube ou pelo Instagram. E aí depois ele vai virar um podcast, né, como um áudio, e vai ser focado em